Boa noite a todos, bem-vindos ao primeiro curso avançado de pneumologia da Learn4Mouse. Este é o primeiro tema, o primeiro de 4 temas que irão desenrolar ao longo das próximas semanas, sempre às quartas-feiras, sempre às 21 horas de Moçambique e às 20 horas de Portugal, sempre gratuito também, com acesso livre na plataforma Zoom. Neste primeiro tema, assim como em todos os outros, e a quem já esteve connosco nas sessões de Covid-19, Learn4Mouse também, as vossas perguntas poderão deixar no menu Q&A e tentaremos responder ao maior número de perguntas, naturalmente, as vossas dúvidas. Comentários que tenham, deixam no bate-papo, que estaremos atentos também para comunicar convosco em todos os comentários possíveis. Este primeiro tema deste curso de avançado de pneumologia irá incidir sobre o tema pneumonias. É o primeiro de 4 temas que irão desenrolar ao longo das próximas semanas nas datas que poderão ver agora no vosso ecrã. Teremos ao longo destes 4 temas sempre como formador o professor Dr. Agostinho Marques e como moderadora a professora Dra. Elizabeth Nunes. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao professor Dr. Agostinho Marques, que irá iniciar a sessão. Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui convosco. Este conjunto de 4 sessões foi pensado para uma iniciativa presencial aí em Moçambique, a um grupo de médicos em Nampula e focado com a ideia de falar a pessoas que estão no terreno, portanto numa perspectiva de ambulatório. Todas as sessões foram pensadas nesse sentido. De maneira que a estrutura que lhe dei, particularmente a esta primeira, é de seminário com casos clínicos, com alguns, para à volta deles fazer comentários e ouvir comentários. Portanto, estamos à vontade completamente para aprofundar depois no diálogo o que quiserem. Eu queria dizer-lhes que como isto, já agora queria dizer mais isto, era presencial, o tempo em que vivemos impede a presença, mas isto obrigou-nos a testar estes meios com sucesso em experiências anteriores e interessa a todos nós, a vocês que estão a ouvir-me e eu falar neste momento, investirmos neste processo, porque este é um processo em que podemos trocar impressões de todos os sentidos de uma maneira barata e muito eficaz no futuro. Vale mesmo a pena ter sucesso este tipo de iniciativas porque abrem-nos portas infinitas que a gente nem imaginava antes. E faz o mundo muito mais pequeno. Nós estamos a falar de mais de 2 países e estamos aqui perfeitamente presentes. Ora bem, compete-me. Eu sou médico de pneumologia do Hospital de São João até há pouco tempo, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E até há pouco tempo também porque jubilei. Queria dizer-lhes agora o seguinte, esta iniciativa tem o apoio da Ordem dos Médicos de Portugal e de Moçambique e depois tem o patrocínio científico do Colégio de Especialidades de Pneumologia da Ordem dos Médicos de Portugal e da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. E tem o patrocínio da Boehringer Ingelheim. Compete-me naturalmente agradecer a todas estas entidades o patrocínio e a confiança. A confiança naturalmente na nossa prestação. Queria dizer-lhes também que é moderada para mim com grande honra pela professora Elizabeth Nunes, que é a diretora da pneumologia do Hospital Central de Maputo, que a gente conhece há muitos anos, de muitas iniciativas, e é professora da Faculdade de Medicina Eduardo Mondlane, da Universidade de Mondlane, aí em Maputo. Mas queria sobretudo sublinhar que é uma honra muito grande estar aqui na sua presença. Eu agora passo a palavra à senhora professora, naturalmente. Senhora professora, o microfone. Muito boa noite, professor. Já se auto-apresentou, eu tinha essa responsabilidade de o apresentar assim. Não, está. Mas eu queria também dizer que estou muito contente, muito grata pela disponibilidade do professor em se dispor e das organizações que possibilitaram a concretização deste webinar, esta formação em temas extremamente pertinentes. E elas são extremamente pertinentes para nós, eu penso que não só para nós, porquê? Porque aborda 2 questões
dois aspectos importantes. As duas principais doenças transmissíveis no país, que é a tuberculose e a pneumonia, e as duas principais doenças não transmissíveis, que é exatamente considerada agora uma grande epidemia silenciosa, que é a asma e DPOC, e que nós estamos batalhando para conseguir aumentar a capacidade de diagnóstico precoce das doenças não transmissíveis e, sem dúvida, claro, que das transmissíveis também. Ou seja, qualquer dos nossos profissionais de saúde, desde o clínico geral até o especialista, ele deverá ter capacidade de diagnosticar precocemente uma pneumonia, uma tuberculose, uma asma e DPOC. E, portanto, essas foram extremamente pertinentes à seleção dos temas. Em particular, as pneumonias é uma preocupação para nós porque a taxa de morbimortalidade é muito elevada nas nossas unidades sanitárias. E não é como na Europa, que é abaixo de 5 anos e nos idosos, porque os nossos idosos, a nossa pirâmide etária é invertida. Então, 10% da nossa população tem idade acima de 60 anos. Mas nós temos muita pneumonia relacionada com HIV. Então, e que realmente a taxa de ocupação das nossas camas por patologia relacionada com a HIV é muito alta. E agora, claro, surge o Covid, mas até o momento nós ainda temos poucos casos de Covid. Portanto, aqui é fundamental realmente as pneumonias, o diagnóstico precoce do nosso profissional de saúde. Por isso, grata por a seleção deste tema. E queria também, antes do professor falar, referir a todos os participantes que haverá uma avaliação destes temas com uma devida certificação. Portanto, não é um diploma, portanto, não é obrigatório, mas é de interesse que cada um teste os seus conhecimentos após esta formação. E agora disponibilizo o professor para a sua apresentação do seu tema, ao mesmo tempo que os colegas vão apresentando as questões aqui embaixo e os bate-papo. Por favor, professor. Muito obrigado, professor, porque pôs o foco muito bem nos assuntos que são mesmo importantes. A razão por que escolhemos aqui estes 4 temas é que são os grandes 4 áreas da pneumologia que não são da pneumologia, ou que só são numa ponta do percurso da pneumologia, que são muito dos serviços de saúde primários. Se virmos os ganhos ou estivermos focados no interesse das populações, é muito mais importante veicularmos informação para o tal diagnóstico certo e o manejo destes doentes nos cuidados primários. Aí conseguimos mais ganhos e por isso escolhi 4 áreas que têm esse foco e não áreas muito sofisticadas da pneumologia. E também o foco mesmo da apresentação foi também focado mesmo assim. Portanto, hoje vamos falar então de pneumonias adquiridas na comunidade. E eu convido-os a acompanhar este meu raciocínios, naturalmente, e a estarem críticos, naturalmente, a eles. Primeira nota, e já agora a estrutura do que lhes vou apresentar são 4 ou 5 slides de introdução geral ao tema, e depois são 3 casos reais da nossa vida corrente. E, portanto, é a simplicidade por excelência. Este primeiro quadro, que estão fartos de ver, mostra a ideia que têm as pessoas de mais idade sobre as pneumonias. No mundo, era uma causa brutal de mortalidade e na altura em que eu me formei, no começo da segunda metade do século passado, dava a ideia que iam acabar. Reparem a descida, não é? Esta descida brutal, dava a ideia que daqui a pouco tempo não havia mais pneumonias. Mas depois mantiveram-se, isto é americano este gráfico, mantiveram-se assim. E nos anos 90 começaram, isto é mortes, começaram a esboçar um aumento. É curioso, em Portugal, nestes anos 90, tiveram este comportamento. E este comportamento, que na altura podia ser só uma questão de circunstância, verificou-se que continuou a subir. A nossa população em Portugal envelheceu e passou a ser um episódio muito corrente de fim de vida. E, portanto, o número aumentou. Para a população portuguesa, que, sabem, é muito menor que a moçambicana, somos 10 milhões e pouco, morrem cerca de 20 pessoas por dia de pneumonia em Portugal.
E, portanto, é um problema muito complicado. E não se consegue fazer descer, não se tem conseguido. Nem vai conseguir, dada a alteração demográfica que lhe está por base. Há muito mais pessoas de muita idade e as pessoas de muita idade chegam a uma altura em que morrem mesmo. Não há como evitá-lo. E a pneumonia passou a ser um dos episódios terminais importantes. Portanto, é neste foco. Reparem também nisto, que se pensarmos em prevenção, porque eu vou passar no fim um slide sobre a prevenção, a vacina, reparem que se falarmos de prevenção, de morte, então é nos 60, 65 anos que estamos a pensar, daí para a frente. Porque repare-se que a doença atinge todas as idades, muito frequente em crianças, bastante frequente em adultos jovens e até saudáveis, mas a mortalidade é sobretudo um fenómeno da terceira idade. E, portanto, se estivermos a pensar em prevenção, é neste grupo mais tardio que temos que estar atentos. Outra nota que eu queria dizer, são duas notas. Uma é esta imagem. Esta imagem é de uma minha familiar, que há uns anos atrás, num sábado, começou a sentir-se doente. E andou, é médica a pessoa, de 45 anos, como ali se vê na altura. E esteve doente, com febre, ia trabalhar até quarta-feira. E só na quarta-feira seguinte é que eu peguei num estetoscópio e auscultei. Como sabem, os médicos são pior tratados do que a população. E os nossos familiares, ainda pior, como se sabe. Mas é um dos meus pecados. É que demorei 4 dias. E se a gente não pensa nos diagnósticos e na gravidade potencial, não fazemos diagnósticos. É essa nota que eu queria notar. Quando lhe pus o estetoscópio deste lado direito, como podem imaginar, encontrei silêncio, algumas crepitações, e era evidente, e uma pneumonia que correu muito bem. Mas se não pensarmos, isto não acontece. A segunda e última nota é isto também. Quando me formei, havia a ideia que circulava nos livros de que o padrão radiográfico e clínico nos dava uma ideia da etiologia e nos conduzia para a escolha do primeiro antibiótico. Havia 3 padrões, alveolar, a broncopneumonia intersticial, e a gente guiava-se dessa maneira. Mais tarde, os estudos mostraram que não há correlação nenhuma entre os padrões e a etiologia. E, pelo contrário, começou a perceber-se que há correlação entre a etiologia e o nível de gravidade da doença. De maneira que hoje, quando vemos uma pneumonia e queremos depois fazer-lhe a terapêutica empírica, o que temos que avaliar é a gravidade para ter uma ideia do que escolher como antibiótico, muito mais do que propriamente uma análise fina da radiografia. É este o modelo. E é por isso que hoje, quando se pensa numa guideline, todas as guidelines internacionais separam nestas doenças do ambulatório. A terapêutica é diferente se for um jovem previamente saudável que está doente, mas vai para casa tratar-se, e trata-se de uma maneira. Se é alguém que tem critérios para ser internado em enfermaria, trata-se de outra maneira. E se é alguém que tem critérios para uma unidade de cuidados intensivos ou desse género, ou similar, trata-se de outra maneira. Porque o nível de gravidade, como disse, condiciona a epidemiologia do micróbio. É uma nota também, e é por isso que escolho 3 doentes a corresponder a 3 padrões deste género. Ok? Vamos então ver os doentes que tenho para lhes mostrar. O primeiro é um jovem de 34 anos, médico, casado, 2 filhas, não fumador, sem hábitos. Apareceu no serviço, ele trabalhava no Hospital São João e trabalha, e apareceu lá no serviço, como acontece com os médicos, de uma maneira muito informal, e por isso é que são tão maltratados, como sabem, e já trazia uma radiografia. E vinha muito aflito, muito preocupado com a sua saúde. E contava-nos isto, tinha sido amilectomizado aos 8 anos, como grande parte da nossa população desta idade, felizmente agora não é assim. Tinha tido uma fratura no passado, tinha uma filha que tinha entrado recentemente num infantário, que é uma causa de infecção muito comum, e depois falava de anorexia, mialgias e arrepios. Mas nos últimos 2 dias, tosse produtiva com expectoração purulenta, que é uma nota que nos faz pensar que há qualquer coisa mais que uma infecção vírica banal. Bom, e uma temperatura de 39,5. É este quadro. Até a esta expectoração seria uma infecção banal. Assim já talvez não fosse. Ora bem,
O exame físico deste doente, ele vinha bem, vinha pelo seu pé, respirava bem, sem aumento do ritmo respiratório, a saturação estava boa, 97%, os valores da tensão arterial, a frequência cardíaca um pouco acelerada pela própria febre, provavelmente, e pela ansiedade, são respiratórios normais, portanto, nem sempre se encontra a acústica da pneumonia, depende, já vão ver porque na imagem, e depois os sons todos estavam bem. Era esta a forma da apresentação de um doente que, se a gente não pensa, não diagnostica. Aqui não teve nada que saber porque ele já trazia a radiografia, que era impossível. Ora bem, o passo a dar aqui esta nota. A gente chama a pneumonia uma infecção do pulmão e não tem necessariamente que ter uma radiografia para fazer o diagnóstico, mas generalizou-se no mundo inteiro, quer dizer, ninguém a faz sem ter um documento formal de imagem, uma radiografia. Agora, um doente desta natureza, a gente precisaria, em teoria, de saber qual é o micróbio que vai tratar. Mas nestes doentes de baixa gravidade, como este, o exame da expectoração não é habitualmente realizado em Portugal, nem é recomendado. Quer dizer, os estudos mostram que não aumenta a eficácia para a terapêutica empírica estar a procurar a bactéria que só vem daqui a uns dias e tratá-lo desde o início sem informação. É igual. E, portanto, não se faz muito simplesmente. Fazemos a radiografia, presumimos a etiologia, tratamos o doente. Já vamos ver com quê. Ora bem, importa, a radiografia que o doente trazia, reparem nela. É um indivíduo longilíneo, ele é um indivíduo alto e magrinho, que tem estas pequenas opacidades aqui na base do pulmão direito, sem líquido, o fundo de saco está limpinho, portanto é só aqui uma formaçãozita com vários polos. Isto é uma pneumonia mesmo a começar, é uma condensação mesmo a começar. E por isso mesmo é que a auscultação não encontrava alterações, naturalmente. E também por isso não referia dor torácica, porque uma lesão assim não chega aqui à pleura e portanto, não produzia dor. Mas estava aqui. Se a deixássemos estar uns dias, ela já não seria mais assim. Isto iria crescer naturalmente. Mas repare-se, portanto, que a pneumonia pode ser uma coisa tão simples como isto aqui. E era isto. Era real. Ora bem, quando temos um quadro de pneumonia diagnosticada, como temos aqui, o passo seguinte é saber o nível de gravidade. Nós usamos muito o curve são iniciais das 5 linhas que vêm a seguir, 65 é a limite de idade de 65 anos. Que são isto, que é a confusão, uremia, portanto, K, R é o rate, é a frequência respiratória, o B é lá de pressure, B, e a idade. E vamos aqui à pontuação para a gravidade. Neste caso, ele estava bem. Uremia não temos a indicação, mas quando muito teria mas não a tínhamos, não havia razão para ter. Frequência respiratória estava bem, pressão arterial estava bem, não tinha 65 anos. Portanto, era um indivíduo de baixo risco, 0 a 1. E, portanto, era um indivíduo que, desde o início, seria para tratar em ambulatório. Portanto, é neste foco de escolha terapêutica e de acompanhamento que nós temos que pensar neste caso, como é bom de ver. Reparem, é isto que aqui está, fizemos este trabalho, não fazemos, portanto, o estudo da expectoração ao doente, ele vai para casa, e a guideline da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, que é onde são os quadros que eu tiro aqui, mas que está em linha com a Sociedade Americana de Pneumologia e de Infecciologia, recomenda isto para este doente. Primeira opção, um macrólido só. E o macrólido é azitromicina ou claritromicina, porque são estes de utilização corrente. No nosso caso, em Portugal, é invariavelmente a azitromicina, pela comodidade de... E se for num hospital é porque não há alternativa. É o que há. Não temos lá nos hospitais, não temos mais que um. Temos um só de cada categoria. Mas aqui em ambulatório podia ser qualquer, porque a gente ia prescrever. Mas a escolha azitromicina. A alternativa que põe é uma tetraciclina. Os estudos dizem que é eficaz também, mas não é a nossa prática. Perdeu-se o hábito há umas décadas atrás e, de facto, aqui ninguém a prescreve, creio eu. Ou, em alternativa, uma quinolona, fluorquinolona, chamada respiratória, quer dizer, não é uma qualquer. É a levofloxacina ou a moxifloxacina. Também no nosso caso em Portugal, quando usamos a quinolona, é a levofloxacina. E é a que temos nos hospitais também.
De maneira que aqui a opção era macrólide. Agora reparem este dado que estão fartos de saber. A gente prescreve o antibiótico numa fase, numa perspectiva empírica. Isto costuma resultar bem, mas pode não resultar. É vital dizer ao doente que a febre que tem naquele momento tem que cair para valores normais nos 3 dias imediatos. É esse o critério de que acertamos com o antibiótico na etiologia ou não acertamos. E isto é o doente que tem que fazer em casa. Compreende? Hoje é aqui quarta-feira. O senhor vai ver quinta, sexta, sábado. Sábado à noite tem que estar sem febre. E se tiver, continua o programa, não há drama nenhum. Se não, tem que procurar ajuda. Sempre este cuidado. Reparem que, porque é que a escolha é isto? É por causa deste quadro que aí está. É que nos doentes de ambulatório, com pneumonia adquirida no ambulatório, este quadro de cima, esta parte do quadro, as etiologias habituais são o pneumococo, à cabeça, é sempre, em todas as categorias, mas depois é o micoplasma, clamídia. Ora, era tradicional em Portugal usar-se amoxicilina nesta situação. E a amoxicilina não é um bom antibiótico isolado para isto, porque não é ativo para micoplasma nem para clamídia. E no nosso caso, às vezes, para legionela, porque também é uma possibilidade, e não é ativo de todo. Enquanto que o macrólido é ativo. O macrólido em Portugal, ou por outro, o pneumococo em Portugal é resistente muitas vezes ao macrólido. Apesar disso, a recomendação mantém-se. Obriga, 3 dias depois, estar vigilante para ter a certeza de que a febre caiu. Esta é a recomendação que fica. E foi o que fez. Ora bem, o doente vai para casa e foi-se telefonando, porque até era uma pessoa próxima. No dia seguinte, à noite, já não tinha febre. A febre caiu. Tomou 3 comprimidos, como se sabe, de 500 mg de azitromicina e faz outra radiografia de controle. Essa é outra nota. A radiografia de controle nestas pneumonias faz-se 6 a 8 semanas depois. E vejam-me aqui. Porque há uma tentação, os doentes muitas vezes pela ansiedade querem uma radiografia uns dias depois. Alguns, mesmo sem a gente a pedir, aparecem-nos com um ataque. Mas não é essa a recomendação. É isto que se deve fazer, porque se esta radiografia for feita uma semana depois, de um doente que está apirético, que está tudo bem, tem ainda marcas da pneumonia, portanto vai obrigar a fazer outra à frente, para documentar a cura. E, portanto, deve-se cumprir o tempo, 6 a 8 semanas, para dar tempo à resolução da própria imagem. E, nesse caso, essa radiografia final é o último. Pronto. E, reparem, 6 semanas depois, já aqui não há nada, naturalmente desapareceu. Portanto, este é o padrão da grande maioria das pneumonias. No ambulatório, estas são, no mundo inteiro, da ordem das 80%. As outras que a gente vê na pneumologia, as graves, são graves, os doentes morrem, essas coisas, mas são uma minoria. O problema que se põe a quem está na primeira linha dos cuidados de saúde é este. Portanto, estou disponível depois para conversar. Ou antes, se quiser, se a senhora a professora mandar. Ok? Segundo caso, repare, outro caso. Curiosamente, também há um profissional de saúde, um enfermeiro, não de outro hospital, e portanto, que a gente não conhecia. Procura-nos, era ele próprio, não fumador, sem hábitos alcoólicos, 45 anos, previamente saudável também. 4 dias de evolução, com mialgias, febre 39, astenia, dispneia para pequenos esforços e dor pleurítica à esquerda, com agravamento progressivo. O que o afligiu muito foi a dor, e na altura em que vinha, por causa da dor, fazia defesa e isso dava-lhe dispneia, sentia a limitação da respiração, que depois veio até a confirmar. Mas este sentia-se muito doente quando nos procurou. É o contraste com o doente anterior, ainda que não tivesse também comorbilidade nenhuma. Consciente, colaborante e orientado, mas muito agitado. Polipneico, um dos critérios de gravidade. Tiragem supraclavicular. E reparem, saturação do oxigênio, 85%. Portanto, insuficiência respiratória. Não tem nada a ver comparado com o doente anterior. Solos respiratórios diminuídos no hemitórax esquerdo e crepitações na base esquerda. Depois, os sons rítmicos cardíacos e normais e depois tudo bem. Portanto, o nível de gravidade deste doente era muito maior do que era o anterior. Desde logo pela insuficiência respiratória que nos pôs logo a necessidade de o internar. Compreendem? Portanto, é outra lógica. Ora bem,
Neste, já temos que fazer estudos, como é bom de ver, quer dizer, já não é a mesma leveza, é estudos laboratoriais e nomeadamente, a microbiologia. Mas a escolha do antibiótico é feita sem microbiologia, quer dizer, o tratamento empírico é feito logo. E sabem isso muito bem. Correlaciona-se muito bem o número de horas que o doente está à espera do primeiro antibiótico e a mortalidade. De maneira que não se pode esperar. O doente, desde que a gente tenha um diagnóstico, dá-lhe o primeiro tratamento, porque isso é vital, sobretudo em doentes graves. E depois, a microbiologia que se fez serve-nos para mais tarde corrigir, se for o caso, se alguma coisa falhar. Reparem que ele tem neutrofilia 90%, mas com baixa leucocitose. Ele estava mal. E uma proteína C reativa de 317. Portanto, isto é o doente banal também. É o doente banal com mais gravidade, como é bom de ver. Como é para internar, a música, portanto, é outra. Reparem agora na imagem. Não tem nada a ver com a imagem anterior. Reparem que a opacidade aqui à esquerda é até baixo. E vão ver na TAC que ele fez no hospital na altura, que na base havia líquido, havia uma zona sem desenho do pulmão. E também reparem que o pulmão direito não existe aqui, quer dizer, a silhueta está puxada para este lado esquerdo, há aqui uma perda de volume. Há um compromisso funcional grande do pulmão esquerdo, portanto é uma forma completamente distinta. E vejam agora a TAC. A TAC está tudo aberto, está tudo bem, tem broncograma aéreo perfeitamente aqui aberto, mas aqui embaixo não tem broncos, quer dizer, o que aqui há é líquido. Embaixo porque ele está deitado, como sabem, de cúbito dorsal, e o que tem é uma foice de líquido, foi preciso retirar-lhe líquido. É vulgar a pneumonia complicar-se de líquido pleural. Às vezes, se não for infectado esse líquido, isso resolve com o tratamento da pneumonia, não é preciso nenhuma manobra. Mas, como sabem também, quando é infectado este líquido, a complexidade do problema é logo muito maior. E põe outro tipo de problemas, porque é um MPN. Reparem que aqui, à direita, as coisas não estão tão inocentes como isso também se vê aqui de rato. Portanto, a infecção era muito grave, o doente estava, de facto, muito mal. Ora bem, tinha excesso de frequência respiratória e tinha insuficiência respiratória e tinha uma imagem incomparável com derrame pleural. Este homem foi internado. Nestes doentes fazemos sempre, logo na urgência, 2 hemoculturas, portanto a preocupação de ter informação microbiológica posterior, e procuramos antigênio para legionela e pneumococo na urina. Só fazemos para estas 2 bactérias, porque só que eu saiba para estas 2, mas fazemos isto sempre. E cultivamos a expectoração. A cultura da expectoração, como também sabem, não é muito fidedigna, porque a expectoração, em geral, tem bactérias. Mas a hemocultura é muito fidedigna se aparecer com a identificação de uma bactéria. E, portanto, num doente desta gravidade, estamos entendidos, naturalmente. Portanto, obrigava a outro tipo de abordagem. Mas o que eu queria era que quando um médico de cuidados primários vê um doente a começar a ter este tipo de problemas, o identifique depressa. Porque o sucesso e, sobretudo, as sequelas que depois vai ter, dependem muito do tempo em que esteve com a infecção até tratar. Em todo o mundo é assim, quer dizer, e depende, portanto, aí muito do nosso trabalho prévio. Ora bem, as nossas guidelines dizem-nos isto. Neste caso, a microbiologia potencial é outra e é mais variada. A legionela aparece com muita frequência. Portanto, há outras possibilidades a considerar. E, portanto, precisamos de uma abordagem terapêutica mais abrangente. E a recomendação, uma delas é um beta-lactâmico qualquer, amoxicilina, por exemplo, com um macrólide. Beta-lactâmico, escolham cefalosporina, escolham o que quiserem. Um beta-lactâmico mais um macrólide. Já não é um macrólide sozinho, porque percebam porquê? Porque não podemos correr o risco de o doente ter uma bactéria resistente ao macrólide e estar 3 dias sem terapêutica eficaz. Temos que aumentar a probabilidade de acerto. Ou, em alternativa a este par de terapêutica, usar outra vez a fluorquinolona sozinho, a levofloxacina. Discutiu-se muito e houve muitos artigos a comparar. Há uns anos havia a ideia de que a mortalidade era mais baixa com esta associação do que com a fluorquinolona, mas acabou por se manter nas guidelines sempre esta alternativa, esta possibilidade. E a funcionar bem.
E depois está-se atento ao que acontece, nomeadamente à microbiologia que vem, mas quando vier a microbiologia, ela é útil no caso de falhar a terapêutica. Não vamos alterar a terapêutica se o doente ficar apirético e começar a melhorar, mesmo que nos diga alguma coisa, sugira que se deva mudar, porque o foco aqui não é o exame complementar diagnóstico, é o doente. E é por critérios de avaliação do doente que a gente seguia, naturalmente. Ok? Pronto, claro que aqui não vamos estar a 6 semanas para fazer outra radiografia, porque ele fica ao cuidado do hospital. E, de facto, passado 10 dias de internamento, reparem, a radiografia tem perda de volume, tem uma elevação aqui da cúpula, que eu não estou a ver, por acaso, porque eu tenho projetado sobre a imagem a cara da professora Elizabeth no meu computador. Mas sei, conheço. Está exatamente nesse... Não, mas é o seu, não é? É a sua janela. Muito bem. Claro. Mas reparem aqui na TAC, que temos aqui sequelas. Temos aqui um pouco de ar dentro da pleura, porque houve manipulações da pleura, foi preciso fazer toracocentese e calhou de entrar um pouquinho de ar, que não tem importância nenhuma, isto desaparece, mas documenta bem que houve intervenção sobre a pleura e há perda de volume. A olhar para este doente, isto está a correr bem. 10 dias depois, já dá para perceber que o doente vai ficar bem, mas, ao contrário do anterior, este doente, nesta altura, tem sequelas, também são só 10 dias. Mas este doente precisa, para além dos cuidados de antibiótico-terapia, de reabilitação respiratória. Se quisermos fazer um trabalhinho bem feito, curar a pneumonia e curar o doente, quer dizer, pôr o doente em boa situação pós-doença, este doente melhoraria com reabilitação, que naturalmente fez. Mas é completamente diferente esta situação da anterior, como se compreende. Ora bem, repare, ficou-nos assim. Passado 6 a 8 semanas, na altura em que se encerrou, ficou aqui com elevação da cúpula, com uma sínfise pleural. Isto acontece sempre que há, ou muitas vezes, é muito diferente desta cúpula deste lado. Fica aderente a pleura que reveste o diafragma, à pleura parietal também que reveste a parede. Aqui. Isto acontece muito também nas pleuresias tuberculosas, como sabem, não tem consequências funcionais importantes. É só uma chamada de atenção porque o doente faz 10 dias ou 10 anos depois de uma radiografia e alguém diz que teve qualquer coisa. E o doente fica a saber que teve qualquer coisa. Pronto, e tudo correu bem. Ora bem, terceiro caso. Quer alguma pausa, doutora? Eu queria sugerir, como já apresentou 2 casos, e se os colegas, os outros, acharem interessante, que podíamos discutir esses casos e alguns aspectos que já levantam alguns aspectos que é interessantes para discutirmos, principalmente na nossa prática clínica. Sim, sim. Então, talvez os colegas que estejam aqui de outras províncias e de Maputo, portanto, alguns problemas que possam apresentar em relação a estes casos. Têm perguntas? Eu vou ver aqui se eles têm. Até agora, não. Eu posso... Há algumas questões que eu queria colocar, que até vez seria interessante para os próximos casos que vai ter, que é em relação, um deles é a opção da utilização do macrólide sozinho nas pneumonias da comunidade em doentes em tratamento ambulatório. Normalmente agora um dos conceitos é que nos países onde já haja uma resistência dos Streptococcus pneumoniae ao macrólide que seja superior a 25%, para a gente ter um bocadinho de cuidado e fazermos a associação, não utilizarmos só o macrólide sozinho. Principalmente a gente que tem muitas pneumonias associadas com os doentes HIV positivos. Nós temos só um estudo que está a ser feito no Hospital Central Maputo com um colega nosso, infecciologista, sobre a resistência dos streptococcus em algumas amostras e que deu já uma resistência de 44% à eritromicina. Ou seja, embora seja uma coisa muito localizada, nós temos que tomar um bocadinho mais de, não é? Claro que sim, claro que sim. Cuidado e talvez sempre associar um beta-latâmico como a amoxicilina, desde que não haja comorbidades com o macrólide, com a azitromicina, que é aquilo que a gente usa. Realmente é o mais
mais prático e existem todas as unidades sanitárias, felizmente, que este é o nosso outro constrangimento, é o acesso aos medicamentos. O segundo é em relação ao raio-x do tórax. Um dos aspectos que a gente tenta sempre discutir com os colegas é o seguinte, é a racionalização dos meios auxiliares de diagnóstico. Porquê? Nas nossas unidades de cuidados de saúde primários, nem sempre existe raio-x. Aliás, na maioria não tem raio-x. E o raio-x nem sempre é acessível. Portanto, para eu mandar o doente fazer um raio-x, ele tem o transporte e o local de acesso é difícil. Daí a importância é o quê? A semiologia. Claro. Portanto, aquilo que é a auscultação, etc. Faz o diagnóstico, tem uma clínica sugestiva, tem um exame semiológico que faz lembrar, é um doente que não precisa de internamento, exatamente a conduta é essa. Ela inicia a terapêutica empírica de acordo com aquilo que o professor referiu. Então, este é algo que é importante os nossos colegas estarem atentos em relação a isto. A outra é o levofloxacina. A levofloxacina é uma opção, para nós não é opção. Porquê? Porque a levofloxacina faz parte do esquema de tratamento da tuberculose multiresistente. Okay? Então, como a tuberculose multiresistente, para nós, que temos um país com uma tuberculose multiresistente extremamente elevada, com 3,5% de prevalência nos casos novos, não é? Nos previamente tratados, então significa que a levofloxacina a gente tem que fazer como temos prioridade à cipro em vez da levo, porque a levo faz parte do nosso esquema de tratamento, mas depois de descartarmos a hipótese de que o doente de certeza não tem tuberculose. Portanto, uma análise, um GeneXpert em todos esses casos que têm expectoração, mesmo que o doente tenha uma evolução de sintomas só uma semana, é fundamental para nós, porque muitas vezes estes doentes vêm associados a esta patologia, pneumonia e tuberculose, e com formas de apresentação radiográfica não características, para não dizer não típicas, claro, não características. Está bem? Então, deixa-me ver se aqui algum colega apresentou mais alguma. Tem aqui. No segundo caso, apresentado atendendo e considerando as condições das nossas unidades sanitárias, vamos supor que o paciente tem antecedentes de tuberculose pulmonar e apresenta estas características clínicas e radiológicas. Qual seria a conduta? Uma pergunta. A outra pergunta, de Angola. Boa noite, professor Agostinho. Estamos acompanhando o tema, muito interessantes os casos clínicos. No segundo caso, é sempre mandatório fazer o TAC em Portugal? Porque parecia bem evidente o diagnóstico. Muito bem. Já tem duas perguntas muito pertinentes, professor. Tem pertinentes também, o seu comentário muito pertinente também. Porque pôs a questão da resistência do pneumococo e é um elemento-chave. Claro que tendo 40% de estirpes resistentes, não se pode fazer monoterapia e mesmo, já agora, nós temos 20 e tal por cento, mesmo, e fazemos a azitromicina isolada, ou recomendámos-la e fazemos-la, mas com a precaução de controlar o doente 3 dias depois. Se não temos essa segurança, então também escalamos o tratamento. Já agora, a primeira radiografia que mostrei, antes do primeiro caso, que era da minha mulher, e punha-se a questão na mesma, porque tinha 45 anos e não tinha comorbilidades, o que tomou foi levofloxacina. Também se deu um saltinho para cima. Claro que sim, tem todo sentido. É claro que os doentes da SIDA é outra conversa, claro que nesses é bem outra conversa, seguramente que sim. Não, isso é muito importante a sua presença, professora, porque se for alguém a falar daqui de Portugal, está a falar fora de contexto, e é muito importante que esteja a pôr-nos no contexto. Agora, essa da radiografia é que me preocupa, porque há um estudo antigo, feito na Alemanha, curioso, em que puseram um carro que fazia microrradiografias, lembram-se aquelas da tuberculose do passado?
E nós temos. Nós tivemos, já lá vai, mas à porta de um centro de saúde, e convidavam as pessoas que saíam do centro de saúde, de ser visto pelo médico, com um quadro infeccioso, a fazer uma radiografia, que ninguém tinha pedido. Faziam. Bom, encontraram muito mais pneumonias do que o médico tinha encontrado pela clínica, compreendem? Curiosamente, isto não tem impacto de maior na comunidade, porque o médico, na maior parte das vezes, perante o quadro infeccioso, já tinha dado antibiótico eficaz para a potencial pneumonia sem pensar nela. Porque aqui usa-se e abusa-se de antibióticos e, portanto, foi só ao encontro do problema do doente, sem saber. Mas não é a prática naturalmente recomendável, claro que não. Mas é possível. E fez muito bem sublinhar a semiologia. Reparem que o primeiro doente não tinha, ao exame físico, nada que nos ajudasse. Mas o que ele contava tinha. Nos 2 últimos dias começou a ter uma expectoração purulenta. Num jovem, que diabo. Isto era muito sugestivo. E, portanto, podia tratar-se este doente sem radiologia. Eu ficaria muito desconfortável porque estou habituado a uma prática, claro, naturalmente. Mas sim, senhor, muito bem. E é muito melhor fazer isto do que não fazer. Seguramente que o é. Agora, as questões que colocam. O que me impressionou muito foi a história da levofloxacina, porque, de facto, a leva para nós, aqui nos nossos hospitais em Portugal, é um antibiótico de combate usado maciçamente, compreende? Claro que a nossa situação de tuberculose está a ficar controlada e não temos uma taxa de multiresistência por aí além. Mas quando pensamos em pneumonia e em pneumococo, as quinolonas que são úteis mesmo, seguras, são a levo e a moxi. As outras nem por isso, são muito boas e têm um espectro muito largo, mas não particularmente para o pneumococo, como muito bem sabe. Perdem aí um pouco em qualidade, mas é a opção que naturalmente fazem. Agora, a pergunta, agora perdi-me, caramba. A colega de Angola que perguntava para faça-me só assim o rapelzinho. Tirou o microfone. Tem, em relação à levofloxacina, há um colega que ainda diz, bom, se nós não temos levofloxacina, qual é a alternativa? Essa é uma questão levantada. A segunda da colega de Angola, muito interessante. No segundo caso, é sempre mandatório fazer o TAC em Portugal? Exatamente. Na nossa prática aqui, corrente, desde que um doente seja internado com um quadro respiratório, com uma imagem, fazemos sempre. Porque o estudo de um derrame é muito mais preciso com a TAC, é incomparável, não se compara. Agora, antes de haver TAC, tratavam-se estas pneumonias com sucesso. Portanto, e de facto, olhando para este doente que apresentei e depois mostrei TAC, as opções de tratamento eram as mesmas sem TAC. Portanto, a colega tem razão. Faz boa medicina sem TAC. Ainda que seja preocupante, porque o TAC pode fazer falta para muitas outras coisas, mas aqui sim, tem carradas de razão. Quanto à falta da quinolona, da levo, bom, é a associação que a professora muito bem sugeriu. É dar o macrólido com o beta-lactâmico. E, de facto, a amoxicilina é uma boa escolha. E o bétala e o macrólido até pode nem ser a azitromicina, não sei como é em Moçambique, mas no passado... A azitromicina, temos a azitromicina. A eritromicina é muito mais barata e o efeito microbiológico é semelhante, menos cómoda. E, portanto, não assegura tão bem a aderência dos doentes. Um fármaco que só se toma 3 comprimidos assegura melhor. Mas sim, portanto, é voltar à associação dos dois, porque essa está perfeitamente dentro da indicação das guidelines. Professor, se me permite, só uma em relação, posso? Posso? Então, eu queria só, em relação à levofloxacina, uma alternativa também é, primeiro, ter a garantia de que não tem tuberculose o doente, e a segunda, pode usar a ciprofloxacina, porque a resistência cruzada com a levo é menor. Sei. Então, realmente, e nós temos ciprofloxacina em todas as unidades sanitárias. Mas obriga, mas quando for para tratar uma pneumonia tem que ser uma dose alta, sabe? Sim, os níveis inibitórios são mais altos. Está bem, mas sim, perfeito. Agora, a questão da tuberculose que pôs aí, em rigor,
a tuberculose pulmonar é um tipo de pneumonia. E, portanto, numa pneumonia, sempre pode acontecer, tratar-se de ser uma tuberculose. Sempre. Há formas raras de tuberculose que são pneumónicas, como se sabe. Portanto, quando a gente põe uma terapêutica empírica e falha, e depois tem que estudar o doente mais, naturalmente aprofundar, um dos exames que faz falta é procurar o bacilo, claro, fazemos sempre. Portanto, quem foi a colega de Angola, que eu agradeço as palavras amáveis, mas muito bem, claro que sim. Nós quando pensamos em tratamento empírico, é admitir depois falhas. As falhas é um mundo de possibilidades de etiologias distintas, a tuberculose sempre presente, claro que sim. Variando conforme a epidemiologia de cada país, de cada região. Mesmo em Portugal, depende muito de cada região, porque a tuberculose não é homogénea cá. Eu tenho trabalhado num concelho aqui do Norte, aqui, que é Marco de Canaveses, onde a incidência da tuberculose é 5 ou 6 vezes a média nacional. E, portanto, o pensamento aí tem que ser diferente e tem que ser ajustado. Claro. Muito bem. Vamos ao terceiro e último. Vamos ver. Reparem, este doente para mim corresponde a uma experiência muito comum em internamento hospitalar. Era o doente que chega e tem 90 anos. Hoje há muitíssima gente de 90 anos neste país e põe problemas de todo tamanho. Reformado, soldador, viúvo, 5 filhos, tinha sido fumador, muito fumador, há muito tempo atrás, e muito álcool também, como é costume em Portugal. Portanto, tinha estragos que chegam. E depois tem DPOC com sequelas de tuberculose. Portanto, tem alterações pulmonares fartas, a confundir. E agora, e insuficiência respiratória crónica, a fazer oxigenoterapia. Portanto, já. E depois, hipertensão, dislipidemia, diabetes, neoplasia da próstata. Isto é banalíssimo em Portugal. O doente deste género, desta idade, trazer uma lista de comorbilidades. E põe problemas muito mais complicados para a nossa decisão. Reparem só a medicação, que é o exemplo. Olha, omeprazol, sitagliptina, metformina, furosemide, aminofilina. Vejam a lista. Eu suponho que também isto tem na vossa experiência aí também, claro. Um doente que chega com um quadro infeccioso e que tem DP ou C, a tentação do médico, sobretudo se o conhece de consultas anteriores, é dizer, cá vem o homem da DPOC. E o diagnóstico está feito, é DPOC. E se ele está pior, DPOC exacerbada, agudizada. E isto é uma ratoeira em que caímos todos. Às vezes não é, às vezes até um cancro. Como se sabe, quer dizer, o cancro é vulgar nos dentes ao POC e frequentemente cometemos o erro de atrasar o diagnóstico, porque, enfim, é o homem da DPOC quando entra. Ele vinha com febre, as exacerbações não costumam dar, mas podem dar, agravamento progressivo do padrão habitual de dispneia, estava pior, e não tinha ideia de que tivesse aumentado a tosse a tosse e o volume da expectoração nos últimos tempos. Mas sim, a dispneia e o estado geral tinha piorado. Isto podia ser uma exacerbação. Ora bem, a gente, ao exame objetivo, não vai longe também. Consciente, colaborante, orientado, respirava bem, problema de maior, 88 a respirar ar, mas era o quadro dele também. Portanto, era porque ele já era por causa deste valor que ele fazia oxigenoterapia de longa duração. São respiratórios presentes bilateralmente, simétricos, crepitações grosseiras dos dois lados que não ajudam. Ok? E, portanto, fez-se-lhe uma radiografia do tórax. Novamente, passamos o caminho por aqui. Podia ser uma descompensação. Reparem, é isto que eu queria mostrar-lhes muito, é que, como ele tem um passado de tuberculose e de IPOC grave, e 90 anos, que também conta muito para a imagiologia, claro, uma radiografia de uma pessoa saudável de 90 anos já é muito difícil de caracterizar, a gente não sabe interpretar isto, nomeadamente estas 3 imagens, isto é qual uma batota, porque eu sei um pouco mais, naturalmente, mas há aqui uma zona que podia ser condensação, aqui também podia ser ou não, ou simplesmente sequelar, ou aqui, não sei, compreendem? Fica-se com muita dificuldade, mesmo com radiografia, de poder afirmar aqui uma pneumonia. Ora bem, fez-se o exame de expectoração que não deu nada,
porque o doente era mais grave pelo seu quadro de base e tinha leucocitose, leucocitose não, estava no limite superior, mas alguma neutrofilia, e tinha uma proteína C reativa, isto é 134,9, que as exacerbações não costumam dar valores desta natureza. A pneumonia sim, até muito mais do que isto. E, portanto, a gente assumiu como uma pneumonia e tratou como tal. E depois vamos ver. E claro, fizemos beta-lactâmico mais macrólide. Já agora, o beta-lactâmico, até há pouco falávamos, por exemplo, da azitromicina, neste homem que é um DPOC, se for a amoxicilina, deve ser com ácido clavulânico, porque a colonização por hemófilos nestes doentes é a regra. Enquanto que nos doentes que não têm este quadro não se pensa no ácido clavulânico, aqui sim. Ácido clavulânico com amoxicilina e o macrólide. E correu bem. Reparem, depois passado uns dias, reparem, esta era a imagem que há pouco nós estávamos a apontar e isto mudou. Olha a imagem aqui. Ou aqui, que de facto era uma pneumonia. Compreende? É curioso. Este é particularmente difícil. Estes doentes de muita idade, e são estes doentes que morrem aqui em Portugal de pneumonia, compreendem? E nós temos um medo no hospital, porque passam-nos pelos dedos. A gente se protela o diagnóstico muito tempo e inicia o tratamento mais tarde, a taxa de mortalidade é bastante maior. Portanto, é um caso exemplar, simples, mas é o tipo de doente que a gente vê aqui. Agora só, se me permite, 2 slides. Não tenho mais também. Está bem? Para dizer-lhes o seguinte. Quando falamos de mortes na pneumonia, falamos essencialmente de 2 infecções. É à cabeça de longe o pneumococo e depois a legionela. A legionela mata bastante, não se compara, mas sobretudo o pneumococo. Porque o micoplasma, as clamídias e tal são muito mais benignas. E, portanto, quando pensamos em prevenção, estamos a prevenir pneumococcia. É aquilo para que temos. E o que fazemos, sabem, a bactéria é um diplococo, é um streptococcus de 2 só, como sabem. Tem uma quantidade enorme de tipos, 90 serótipos diferentes, e cada um tem patogenicidade e sensibilidade aos antibióticos diferente. E, portanto, nós podemos ter mudanças consideráveis só mudando de estirpe. E a resistência também é, aqui em Portugal, muito grande e, portanto, estamos preocupados com isto. De maneira que a nossa recomendação, é isto que eu lhes deixo. Aqui no nosso caso, em Portugal, é isto. O que fazemos com um doente que tenha 60 anos ou mais, ou um doente crónico, é dar Prevenar, o PN3 é Prevenar, uma vez na vida, só se dá uma vez cá. Porque assim a literatura, a gente não sabe se isto é verdade no futuro, porque ela tem à volta de 10 anos e nestes 10 anos tem mantido a sua atividade. E depois damos a outra, passados uns tempos, que repetimos 5 anos depois. Se o doente já vem a fazer de trás a outra, o Pneumovax, damos a Prevenar também e repetimos, mas fazemos isto com o mesmo esforço com que estamos a fazer o esforço da vacinação antigripal. Não são articuladas, às vezes fazemos articuladas porque os doentes habituaram-se a fazer a vacinação antigripal em outubro e, portanto, estão tão acessíveis e aceitam bem o tratamento em outubro. Esta não tem sazonalidade, como se compreende. Mas fazemos isto e ao que se sabe, este tipo de vacinação é muito influente na mortalidade. E era o que tinha para lhe dizer. Agora sim, ficamos a conversar, se quiserem, naturalmente. Muito bem, professor, muito obrigada pela sua apresentação, foi ótima e exatamente dirigida para aquilo que a gente pretende. São as coisas práticas que é para tentar nos orientar no nosso dia-a-dia, né? Com as dificuldades que a gente tem de um diagnóstico numa unidade de cuidados de saúde primários ou secundários ou terciários, dependendo onde estiver. Eu tenho aqui algumas questões, algumas delas até, uma delas é dos primeiros casos, que é o segundo caso, que é uma colega que levanta a seguinte questão. Durante a apresentação, o professor referiu que em caso de derrame pleural, alguns resolviam-se apenas com a medicação. Então,
Quando é que está indicado fazer a toracocentese? Bem. Tendo em conta a falta, agora já perdi, enquanto a falta de acesso à radiografia. Segunda questão. No caso de haver uma prova terapêutica nos hospitais, não sei que prova terapêutica é que o colega está a referir, se é prova terapêutica de tuberculose, que já não se faz. Nos hospitais que não têm recursos para confirmar a etiologia das pneumopatias e pacientes sem antecedentes demonstráveis de contactos, é correto colocar tuberculostático junto com outros antibióticos de alto espectro para a referida prova terapêutica? Novamente, é também a colega de Angola. É uma colega de Angola. É. A questão, como bem disse a professora, a prova terapêutica da tuberculose está fora de uso. É fundamental fazer este diagnóstico e depois tratar os casos, quer dizer, seguir este percurso e não cair na tentação Até porque num quadro destes agudo, se desse drogas da tuberculose e antibióticos, como está a sugerir, depois não sabíamos o que é que foi eficaz. E, portanto, não ficávamos a saber nada sobre o desenvolvimento que teria o doente, naturalmente. Agora, a outra questão que põe do derrame pleural destes doentes, essa é uma pergunta e tantos, porque, repara o que aconteceria. Suponha que neste doente, na radiografia, não intuía, não percebia que tinha derrame. Na simples radiografia, que não é tão evidente. A TAC é que mostra bem que tinha. De facto, as pneumonias frequentemente dão um derrame que se chama parapneumónico, que com a terapêutica desaparece a infecção e desaparecem as condições que deram o líquido, ele é reabsorvido e desaparece. É líquido não infectado, como se sabe. Quando é infectado, o que lhe vai acontecer é o seguinte: se não fizer nada e simplesmente tratar o doente, uns tantos curam, a maior parte deles, mas os que estiverem infectados, que tiver bactérias em líquido livre, não vão curar. Portanto, mesmo que esteja a dar o antibiótico adequado para a bactéria, porque no líquido não atinge a concentração mínima necessária para produzir o efeito. E, portanto, este doente vai agravar-se de alguma maneira. E vai ter seguramente que ser mandado para outro hospital. Vai ter que ir para outro sítio onde tenha os cuidados, ou então terá muito pouca sorte, porque corre riscos sérios de ter fatalidades. Felizmente, estes casos não são a regra, longe disso, porque os doentes que precisam de internamento são à volta de 20% só do universo, e a precisar de manipulação pleural, que para pneumologistas como a professora é banal, porque os doentes são muito selecionados e chegam lá. Mas no panorama geral da comunidade, são formas muito raras, mas que precisariam de exames complementares de diagnóstico. Um doente destes iria agravar, se tivesse infecção da pleura, e iria seguramente ter que ir para qualquer lado. Professor, professora, como é que encara esta questão? Porque eu tenho muita curiosidade. É isso que eu ia perguntar, que nós, quando temos este tipo de dificuldades, que é muitas Sim. vezes não temos radiografias ou ficamos sem taques torácicas, temos um outro meio auxiliar de diagnóstico, cada vez é mais utilizado, mesmo agora no Covid, que é o ultrassom. É a ecografia. Não, mas não lhe diz se é infectada. Não, mas é líquido. Exatamente. Portanto, a ecografia serve principalmente para dimensionar a quantidade de líquido, se ele está a ser ou não resolvido pela terapêutica de base. Não, isso de acordo, claro. E se não resolver, então tentar ir lá, através da eco, até que nos ajuda a direcionar, e para poder fazer a punção aspirativa e tentar identificar o tipo de líquido. Mas repara que essa sua perspectiva é uma perspectiva hospitalar. Eu creio que quem põe a questão não terá recurso à ultrassom também. Imagino eu, quer dizer, não sei. Uma coisa não temos outra. Não ter outra. É uma alternativa. Olha uma pergunta que eu agora lhe faço um pouco marginal. É muito heterogénea a situação em Moçambique de região para região? Ou é? Em termos de meios auxiliares de diagnóstico? Sim. Como é o panorama? Porque nós nesta altura temos nesta altura ligados a nós uma loucura, 174 pessoas connosco.
Portanto, eu imagino que são de pontos diferentes e a sensibilidade e o recurso é capaz de ser diferente de quem está em Maputo, como é o seu caso, ou de quem está em Cabo Delgado. Como é o Moçambique nesse aspecto? Então, neste aspecto de meios auxiliares de diagnóstico imagiológicos, nós temos 3 TACs torácicas a nível nacional. Portanto, 3 aparelhos de TAC, não é TAC torácica, 3 aparelhos de TAC a nível nacional, no norte, no centro e no sul do país. Ou seja, com a limitação é muito grande de se fazer contando de acordo, por isso é que a colega de Angola também pôs, será que é necessário um ataque torácico? Porque o acesso é realmente limitado. E então nós temos que priorizar determinado tipo de doentes para fazer ataque torácica. Portanto, os colegas de Cabo Delgado não têm ataque torácica, não é? Não têm acesso. Penso que os Nampula, onde estar aqui, penso que os Nampula têm, mas eles estão aqui, poderão depois confirmar. Mas a eco é mais acessível, não é? É muito mais, muito mais. Há pequenos aparelhos portáteis de bolso. Exatamente. Então, e agora saiu um documento há pouco tempo, um estudo dos nossos colegas, que foram os colegas espanhóis e os italianos, sobre a utilização do ultrassom no diagnóstico da patologia do Covid respiratória. Portanto, que é um método também menos contaminante, digamos, e mais fácil de utilizar. Então, temos que começar também a pensar em algo que seja mais prático e para nós, portanto, mais disponível em relação a ataque torácico. Os outros meios auxiliares de diagnóstico, portanto, quando nós falamos, por exemplo, as hemoculturas, os hospitais centrais, nós temos 4 a nível nacional, em princípio eles têm condições para fazer hemoculturas, mas, e cultura da expectoração, não é? E as culturas da expectoração. O que nós temos generalizado em tudo é capacidade para diagnóstico da tuberculose e da tuberculose multiresistente, em qualquer unidade sanitária. Sim. Isto para nós é ponto realmente... É importante, claro. Ponto importante de diagnóstico. Claro, muito bem. Há outros colegas aqui, professor, ainda não acabaram as questões, há mais uma outra que é... a pergunta era... boa noite. No segundo caso, ataque para diagnóstico. Pronto, então vem Nampula a dizer, verdade, em Nampula temos TAC, mas mesmo assim o uso continua limitado. Colega, desculpa a minha ignorância, professores, disseram que já não se deve fazer a prova terapêutica no caso da suspeita de tuberculose pulmonar, quando não temos meios de diagnóstico? É uma pergunta. Essa mas há pergunta, uma outra. Eu já tinha visto essa pergunta aparecer e é terrível, porque isso depende. Depende das condições, quer dizer, nós aqui atualmente temos 16 casos, mais ou menos, por 100 mil habitantes, e a descer. O nosso empenho é o diagnóstico formal sempre. Aqui, mas pode, em contextos diferentes, ser diferente. Eu não sei como é em Moçambique, porque isto depende muito das condições locais. Não sei se é de Moçambique esta pergunta, por acaso não está identificado, ou eu não consegui identificar, mas normalmente nós temos uma clínica e uma radiografia e HIV, que é, por exemplo, é outro aspecto que nós, em todos os doentes, o professor nem refere aqui, não é? Mas todos, não há nenhum que a gente não peça o HIV, porque é uma questão fundamental para nós. A nossa taxa de prevalência é de 11,6%, portanto é alta, não é? É muito alta, meu Deus. É muito alta, então temos que pedir a todos os nossos doentes, não é? Como eu tinha dito, 60% dos nossos doentes internados com patologia respiratória são HIV positivos. Então isto realmente muda o contexto um bocadinho da patologia. Muda tudo, claro. Então, nesses doentes com suspeita, a gente inicia a terapêutica. Temos que tentar confirmar como é que podemos, com a expectoração, Ginexper, ou BK, se não houver Ginexper, ou se não tiver expectoração doente, indução da expectoração, não é? Portanto, um meio muito simples de realizar, indução da expectoração.
Mas se é um doente com suspeita e HIV positivo, inicia a terapêutica. Portanto, o erro de não fazer é muito superior ao erro de não fazer o tratamento. Mas aí não é tanto prova terapêutica, quer dizer, aí é Aí tratamento empírico, quer dizer, claro. Já não utilizamos a prova terapêutica. Pois, Então, não é para provar nada, é para salvar o doente, claro. salvar o doente. Não é? E a lavagem broncoalveolar, não é rotina? Claro, mas a lavagem só se faz em Maputo. Só o Não, nosso isso não. serviço Está bem. enquanto que a indução da expectoração Pode ser feita em toda a parte, claro. nos hospitais provinciais, hospitais centrais, é um método de diagnóstico que poderá ser feito e nós normalmente estamos a ensinar até as enfermeiras, portanto, a capacitá-las para poderem fazer isto. E isso já se pode fazer. Muito bem. Tem uma outra colega que põe a seguinte: num dos primeiros slides explicou que em alguns grupos de pacientes com DPOC, os etilistas e fumadores, havia uma necessidade de saber o agente etiológico das pneumonias pelo risco de ser uma pseudomonas. Sim. Gostaria de saber se é prática em Portugal se fazer o estudo da expectoração nestes pacientes e qual seria a melhor linha de tratamento. Olha, é uma resposta curiosa. No caso da DPOC, numa exacerbação, não pneumonia, uma exacerbação infecciosa, tratámos-la numa base empírica, porque a microbiologia é muito monótona e habitualmente é por hemófilos, portanto, é amoxicilina clavulânico ou quinolona. No caso de uma pneumonia nestes doentes, claro que sim. No nosso caso, fazemos sempre estudo da expectoração, porque, de facto, se é pneumonia é outra história. Nós interpretamos, como muito bem sabe, em toda a parte, a exacerbação e a pneumonia como coisas distintas. Há quem entenda que se calhar não deveriam ser muito distintas. Mas nestes doentes que têm um contexto até morfológico pulmonar alterado, a etiologia é muito mais variada do que é nas outras pneumonias. E, portanto, fazemos estudo da expectoração sempre. Sempre. Claro, sempre. Portanto, essa é a ideia. O doente está hospitalizado, tentar identificar qual é o agente causal. Sempre. Mas... É claro, repare nisto, para quem nos está a ouvir, mesmo fazendo o estudo da microbiologia, o tratamento continua a ser iniciado numa base empírica, porque não podemos estar à espera. Ou, por outro doente, não pode estar à espera da terapêutica. Portanto, obriga-na mesmo a refletir sobre a melhor opção e a tomá-la com coragem. Portanto, é mais para nos armar para uma segunda intervenção no caso de fracasso. Portanto, não tira a necessidade de intervir. Muito bem. Penso que alguma já estão todas? Estão todas as perguntas. Há algumas questões curiosas que eu gostaria aqui de falar consigo, discutir, que é o seguinte. Quando o doente é HIV positivo, voltando, aí, para nós, o desafio do diagnóstico diferencial é muito grande. Enorme. Principalmente quando eu tenho CD4 abaixo de 200. Então, muitas vezes, o doente aparece com 3 a 4 patologias associadas. Nós temos que estar preparados para isto. Portanto, inicialmente a gente pensa que é uma pneumonia, mas a evolução não é uma evolução favorável. Então, quando isso acontece, tem que se rever todas as hipóteses de diagnóstico. Primeiro, é pneumonia bacteriana ou não é só pneumonia bacteriana? Será que poderá ser uma tuberculose ou poderá ser um pneumocystis carini, Girovecii, não é carini, Girovecii. Então, estes questionamentos é fundamental, sempre de acordo com a evolução clínica do doente. Isto é a regra. Mas isso é claro, isso é assim mesmo. É claro. E como sabe também, a tuberculose é muito banal nos doentes HIV, sobretudo quando têm os linfócitos já muito diminuídos. E, ao contrário da radiologia da tuberculose dos indivíduos imunologicamente normais, não há padrão no caso da tuberculose. Tudo pode ser, qualquer. Portanto, uma pneumonia, o que quiser. Tudo pode ser tuberculose. Não, tem que ser sempre... a prevalência é muito alta. Mesmo cá também. Aí é muito alta, não é mesmo? Compreende? E tem que ser uma intervenção, como muito bem diz, muito proativa, nossa,
porque não é com a ajuda da imagem do doente, porque pode ser qualquer. Agora, mesmo quando é pneumonia, não tuberculose, pneumonia, a etiologia, no caso de um doente imunodeprimido, é extremamente variada. É um desafio tremendo. E é uma luta contra o relógio, por isso é que a mortalidade é grande. Mas obriga, de facto, a um estudo muito, muito intensivo. Nós fazemos, no hospital onde eu trabalhava, que eu dirigi muitos anos, o serviço, muitos, nós fazíamos todos os dias a lavagem broncoalveolar, quer para os nossos doentes destes, quer para os de infecciologia, porque a procura era muito larga para tentar valer estes doentes. Felizmente a SIDA aqui em Portugal melhorou muito. Não é que tenha diminuído muito, mas os fármacos de facto mudaram muito o panorama destes doentes. Olha, e o debate continua. Tem mais algumas perguntas aqui muito interessantes. No nosso doente que solicitamos a cultura da expectoração, temos tido, na maioria dos casos, Moraxella catarrhalis. Qual é a experiência de Portugal? Outra pergunta é, já agora, ponho a outra pergunta que também é muito pertinente, que é a utilização dos corticosteroides nas pneumonias graves. É uma pergunta também muito pertinente. Neste momento, de que maneira? Neste momento, a Moraxella catarrhalis é muito banal nos doentes, sobretudo se são fumadores. Ela anda à par, é uma bactéria muito parecida com a Haemophilus influenza, mas é muito pouco patogénica. Portanto, quando aparece a Moraxella, com toda a probabilidade, não é ela a culpada. É apenas enfim, um acompanhante que teve o azar de ser encontrado. Portanto, é preciso, nesse caso, não ter a tentação de mudar logo a medicação, ainda que seja muito fácil de tratar, porque ela cede muito bem à amoxicilina com ácido clavulânico. Sem ácido clavulânico, praticamente nada, mas com ácido clavulânico cede muito bem. Mas raramente é a causa. Só num doente, porque ela é muito pouco patogénica, só num doente muito deprimido é que ela teria condições para ser problema importante. E o segundo que era? O segundo comentário? Corticoides, utilização de corticoides. Não, isso é mais complicado. Isso, agora à volta do Covid, a Organização Mundial de Saúde teve que dar uma volta de 180 graus, como se sabe, e por causa da sua posição inicial causou milhares de mortes, porque se revelou na doença muito úteis, como se sabe, no Covid, grave, porque no Covid, muito grave, o fenómeno já não é tanto a infecção, mas é o quadro inflamatório. Nas pneumonias, nos quadros graves, por regra, não é indicado. Simplesmente, nos casos de desespero, todo médico acaba por procurar tudo o que tem, sem racionalidade, sem suporte de evidência científica. A medicina, quanto possível, faz com evidência científica, mas a medicina faz também sem ela, porque há muitas situações, as situações de exceção de qualquer doença, não há evidência científica, tem que ser por talento e por tentativa, e de maneira que, às vezes, não há outro remédio não experimentar. Mas é excepcional, portanto, não entra na lógica corrente de tratamento. Não sei se há aqui mais alguma questão, mas eu tenho alguns aspectos provocadores, que é a prevenção. A aposta, o Covid está-nos a ajudar, está-nos a ensinar ou reinventar-nos a nós e a voltarmos a rever os nossos posicionamentos. Quando eu estava a rever as pneumonias na prevenção, das pneumonias bacterianas, o primeiro aspecto da prevenção, vocês sabem qual é? Lavar as mãos. Que nem sequer nenhum de nós nunca tinha ligado a isso. Claro. É interessante isto. Disse, uau, já aqui lavar as mãos como um dos primeiros aspectos da prevenção. Pronto, depois tem, sem dúvida, o tabaco, mas há outro aspecto que para nós, os africanos, que é fundamental, que é o consumo, a poluição indoor, que é o consumo da biomassa. 85% dos agregados familiares de Moçambique e de Angola e dos países vizinhos usam a biomassa para iluminação e para cozinhar. Então, o grande problema para nós nem é o tabagismo, é o consumo, é a utilização da biomassa. E a gente sabe que mesmo nas crianças é um fator de risco terrível para as pneumonias, porque as nossas mães põem as crianças nas capulanas enquanto estão a cozinhar. Então elas ficam inalando ali aquela poluição
a poluição indoor, portanto, pela combustão indireta do carvão e da lenha. Então, estes são aspectos que são muito importantes na prevenção. Há outro, é que há um estudo que foi feito no Uganda, onde em HIV positivos, em que a utilização da vacina polivalente não conjugada, que é a 23, não é indicada, porque ela dava uma reação até exuberante, embora depois a taxa de mortalidade, por várias causas, melhorasse. Então, o que o CDC aconselha é que nos HIV positivos em África, com CD4 inferiores a 200, ou se a gente não sabe o CD4, primeiro dá-se a vacina pneumocócica não conjugada, a 13, não é? 13, A P13. E 8, que a prepara, portanto estabelece o seu estado imunológico, cria condições para ter uma resposta de memória depois para a outra, a 23. Então, infelizmente nós não temos ainda nenhuma nem outra nos nossos programas de vacinação, mas está mais do que indicado fazer isso, porque realmente melhora muito o prognóstico e a possibilidade de ter formas severas e a pneumonia pneumocócicas severa. Deixa-me ver, não sei se há mais algum colega. Que a história da biomassa também é importante aqui. Claro. Porque nós somos um país que no inverno é muito frio. E nos meios rurais da minha juventude, toda a gente passava o anoitecer na lareira. E a lareira portuguesa era aberta, cheia de fumo, porque era usada para fazer os chouriços e os presuntos, compreende? O fumo era necessário. Mas é que as crianças apanhavam doses brutais de fumo e seguramente a nossa melhoria das condições sanitárias também foi por essa mudança para a urbanização que ocorreu entretanto. Hoje temos uma esperança de vida grande em Portugal, por ganhos, mas olha, uma coisa que é muito comum, as pessoas da minha idade, a DPOC, nas mulheres em Portugal é frequente, não fumadoras, porque são as pessoas que mais se expuseram ao longo da vida ao fumo da biomassa. Exatamente. Portanto, esse assunto é esquecido, depois uma pessoa já vive noutro contexto, já não é. Não, aqui na Península Ibérica ainda tem um peso enorme na saúde. Muito bem. Muito Penso, bem. professor, que se esgotaram as perguntas, deixa-me confirmar. Pronto, é o Epifânio, outro colega nosso, é o nosso residente de pneumologia. Que os estudos na Uganda provaram a relação entre a DPOC, claro, e o consumo de biomassa. É claro. E nós pretendemos fazer o mesmo aqui, um estudo sobre isso. Muito bem. Então, tem outro colega que diz, não é a mesma coisa. Está bem. Desculpa a insistência na questão em relação aos corticoides, mesmo nas pneumonias bacterianas graves em doentes com DPOC, não estão indicados? Bom, aí põe-se outra questão, que é a possível confusão que pode acontecer com exacerbação. Porque na exacerbação da DPOC, o tratamento padrão é o antibiótico com o corticoide, 5 dias. Portanto, se houver essa dúvida, o colega tem razão. Portanto, não é de negligenciar. Eu estava a imaginar a pneumonia e a mover-me no contexto da pneumonia. Mas sim, seguramente. No caso da DPOC, porque é claríssimo o interesse do corticoide na exacerbação da DPOC. Isso sim, com certeza. Professor, eu penso que nós estamos a chegar ao fim da nossa... Estamos do tempo também. Do tempo. Foi bastante participativo, teve bastantes intervenções dos colegas, os casos foram bem selecionados para permitir exatamente esse tipo de discussão, uma abordagem mais abrangente. E eu queria agradecer-lhe a sua apresentação, porque, primeiro, veio chamar a atenção sobre o aspecto que para nós é muito importante, principalmente para nós que temos limitação dos meios auxiliares, a semiologia. Todos os quadros clínicos bem referidos aos aspectos semiológicos. Segundo, as condutas de tratamento de acordo com as prevalências etiológicas, que são a nível global, tanto aqui como... Não tem continente, não tem região. E os métodos de diagnóstico que utilizamos de acordo com a gravidade das formas de apresentação das pneumonias. Tá?
Então, mais uma vez, grata pela sua atenção. Professor, não sei se quer finalizar alguma coisa. O próximo tema vai ser um tema de muita discussão, porque é a tuberculose. É muito mais. A tuberculose, não só em Moçambique, mas como nos outros países, nós somos mais, não é? Temos um peso muito maior, é realmente muito importante para nós. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado, professora, que deu um contributo primoroso, quer dizer, a sua presença foi fundamental para colocar em perspectiva este tipo de discussão. Muito obrigado também. Obrigada. Foi um prazer partilhar consigo esta sessão. Ok. Boa noite a todos. Boa noite a todos os colegas. Boa noite a todos. Muito obrigado por terem estado connosco no primeiro tema deste curso avançado de Pneumologia da Learn From Us. O próximo tema será então na próxima semana, conforme a professora Elizabeth e o professor Agostinho falaram. A apresentação do professor Agostinho será disponibilizada no Facebook da Health From Us. Por favor, estejam atentos ao Facebook então, da Health From Us, que nos próximos dias iremos disponibilizar esta apresentação para poderem rever. Muito obrigado e até à próxima semana.